Imagine uma cena de caos absoluto, fogo e enxofre caindo do céu, 2 cidades inteiras sendo consumidas pelas chamas, gritos e desespero ecoando em todas as direções. Em meio a isso, uma família foge para salvar suas vidas. Mas então, algo terrível acontece. Uma mulher olha para trás e, num instante, sua vida é tirada de forma inexplicável. Ela se torna uma estátua de sal, presa para sempre em seu último ato de desobediência. Mas o que realmente aconteceu com a esposa de Ló? Quem era essa mulher misteriosa que teve um destino tão incomum e assustador? Porque olhar para trás foi suficiente para selar seu fim. A Bíblia nos conta apenas uma parte da história, deixando muitas perguntas sem resposta. Será que há algo oculto nessa narrativa que pode nos ensinar sobre o mundo espiritual e os perigos de desviar o olhar do que é divino? Bem-vindos ao canal. As Escrituras não reveladas, e neste vídeo, o que vamos revelar, pode mudar a forma como você entende essa história e, mais importante, como ela pode se conectar com a sua própria vida hoje. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, desvendamos os mistérios mais profundos das Escrituras, aqueles que foram ocultados de nós, que muitos estudiosos da Bíblia preferem ignorar. Deixe seu comentário. Você já se perguntou por que a esposa de Ló foi transformada em sal e não em outra coisa? Isso nós vamos descobrir juntos. A história de Ló e sua família é um dos relatos mais dramáticos do livro de Gênesis. Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por sua perversidade e sua perdição na luxúria, e a Bíblia relata que Deus decidiu destruí-las completamente por causa de seus pecados. Mas antes de enviar a destruição, ele avisou Ló, um homem justo que vivia em Sodoma, para que ele e sua família fugissem sem olhar para trás. O desfecho é trágico. Enquanto Ló e suas filhas correm para escapar, sua esposa, por algum motivo, olha para trás e, no mesmo instante, ela é transformada em uma estátua de sal. Mas aqui começa o mistério. Quem era essa mulher? O que a levou a desobedecer a uma ordem tão clara e aparentemente tão simples? Será que foi apenas curiosidade, nostalgia? Ou havia algo mais sombrio em jogo? Pense nisso. Quantas vezes algo aparentemente inocente, como um olhar para trás, pode nos levar a consequências inesperadas? Você já sentiu que algo do passado te prende, mesmo quando você tenta seguir em frente? Deixe seu comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Este é só o começo do mistério. Neste canal, vamos trazer muitos mistérios mais. A Bíblia não explica por que a esposa de Ló foi transformada especificamente em sal. Mas o sal, na cultura antiga, tinha significados profundos. Ele era tanto um elemento purificador, quanto um símbolo de desolação e juízo. Em algumas passagens bíblicas, o sal era frequentemente associado à destruição e à desolação. Em Deuteronômio 29 e 23, por exemplo, o sal é usado para descrever a esterilidade e devastação de uma terra amaldiçoada. Toda a sua terra será enxofre e sal, queimada, e não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Será que a transformação da esposa de Ló em sal foi um castigo não apenas para ela, mas também um símbolo para aqueles que insistem em olhar para trás, para aquilo que Deus já destruiu? A estátua de sal pode simbolizar a consequência de desobedecer a Deus e se apegar ao passado. Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídas por seus pecados, e o ato de olhar para trás pode ter representado uma nostalgia ou apego
ao que Deus havia condenado. Mas algumas tradições sugerem que o olhar para trás da esposa de Ló não foi um ato de mera curiosidade, mas de apego emocional ao que ela estava deixando para trás. Será que ela não conseguia abandonar a vida que tinha em Sodoma? Deus deu uma ordem clara. Ló e sua família deveriam fugir e não olhar para trás. Gênesis 19:17. O olhar da esposa de Ló pode ser visto como um sinal de hesitação ou de saudade da vida que ela tinha em Sodoma, mesmo sabendo da corrupção e luxúria que ali reinava. Esse ato de olhar para trás não foi apenas físico, mas também espiritual e emocional. Pode ser interpretado como um gesto de desconfiança em Deus ou como um desejo de preservar o que estava sendo destruído. O sal, nesse caso, seria um lembrete de sua desobediência e de sua incapacidade de se desligar do passado. Essa história carrega uma lição poderosa para os dias de hoje. Quantas vezes ficamos presos ao passado, incapazes de seguir em frente porque estamos apegados a coisas que nos fazem mal? Quantas pessoas ainda olham para trás, para relacionamentos, hábitos ou escolhas que Deus já deixou claro que devemos abandonar? Quem nunca passou por isso? A esposa de Ló não foi apenas uma figura de desobediência, ela se tornou um alerta vivo ou petrificado para todos nós. Olhar para trás pode ser mais do que um erro, pode ser fatal. E proponho um exercício. Pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu porque estava preso ao passado, pensando naquilo cuja solução não depende de você? A história da esposa de Ló também inspirou muitas teorias e interpretações. Ela serve como uma advertência direta para os leitores da Bíblia. Em Lucas 17:32-33, Jesus usa essa história para enfatizar o perigo de se apegar ao passado quando Deus chama para seguir em frente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, salvá-la-á. O castigo dela não foi apenas uma consequência individual, mas uma mensagem universal sobre a necessidade de obedecer a Deus e de não permitir que os laços com o passado nos impeçam de caminhar para o futuro que Ele preparou. Alguns estudiosos ainda sugerem que sua transformação em sal é uma metáfora para as consequências de não confiar totalmente em Deus. Outros argumentam que ela representa a tentação humana de priorizar os bens materiais ou as lembranças de uma vida pecaminosa acima da obediência ao Criador. Além disso, algumas lendas judaicas e apócrifas expandem a história, sugerindo que a esposa de Ló não era tão inocente quanto parece. Há relatos que dizem que ela teria hesitado em sair porque era cúmplice das práticas imorais de Sodoma. Outra tradição afirma que seu olhar para trás foi um ato de desafio a Deus. E ainda há aqueles que acreditam que sua história é um aviso sobre a luta espiritual que acontece em cada um de nós. Será que o passado pode nos prender tanto a ponto de impedir nossa salvação? Agora, pense na sua vida. Há algo do qual você precisa se desprender, mas não consegue? Talvez seja algo que Deus já te chamou para deixar para trás, mas que você continua revisitando. Deixe nos comentários o que essa história te faz refletir. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não podemos ignorar as lições espirituais que essas histórias trazem para os nossos dias. A esposa de Ló desapareceu da história de maneira misteriosa, mas sua estátua de sal permanece como um lembrete poderoso. Não olhe para trás. Quando Deus nos chama para avançar, apegar-se ao passado pode ser um erro fatal. Na perspectiva moderna, a história da mulher de Ló é frequentemente interpretada como um alerta contra o apego excessivo a bens materiais, hábitos destrutivos ou estilos de vida contrários à vontade de Deus. O sal, nesse contexto, representa a esterilidade espiritual, uma vida que permanece estagnada
porque não se desapega do que é prejudicial. Pense nisso. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos apenas começando a explorar os mistérios mais profundos e escondidos nas entrelinhas das Escrituras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez essa pessoa esteja presa ao passado e precise entender o que significa confiar no futuro que Deus preparou. Agora eu te pergunto, você acredita que olhar para trás, tanto literal quanto espiritualmente, pode ser um ato perigoso? Deixe sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui neste vídeo, meu muito obrigado. Sua presença é muito importante para o canal. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.